Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Nós estamos finalizando, pessoal, o capítulo 2. Deixa eu só olhar aqui. Indústria e espaço geográfico, né? Nós estudamos a questão da relação, a evolução da indústria, o impacto dessa atividade no espaço geográfico. Nós estudamos os tipos de indústria e nós estudamos na última aula, né, na semana passada, os fatores que determinam a localização geográfica das indústrias, né? Lembrando aí questão energética, questão dos transportes, a questão da mão de obra. A gente citou muita questão, eu citei muito o exemplo da Grendene, né? E hoje nós vamos para página 44, para você que quiser acompanhar no livro didático, é a página 44 e 45, que o tema de hoje para a gente finalizar esse assunto é a desconcentração industrial. Então, a indústria, ela surge lá na Inglaterra, ela se dissemina nos diversos países do mundo de forma desigual, né? E agora o que ocorre? Ela se concentra em alguns países, ela se concentra em alguns espaços, mesmo em alguns territórios, mas depois ela começa a viver um fenômeno chamado de desconcentração industrial. E aí nós vamos entender por quê. Por que a indústria, depois de se concentrar em algumas áreas, no caso aqui no Brasil, se concentrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Preferir essas cidades do que, sei lá, Ceará, do que estados como Pernambuco, não sei. Aí com, sei lá, 20, 25 anos para cá, aí a gente já começa a ver uma situação diferenciada. A gente começa já a ver essas indústrias saindo desses grandes centros urbanos, desses estados, dessas capitais, e vindo para o Ceará, vindo para cidades médias cearenses, como eu já citei, a questão de Sobral, né, que não é uma grande metrópole, né, como Fortaleza, como São Paulo, como Rio, mas que tem atraído indústria, né, uma cidade média como Juazeiro do Norte. Então, o que está acontecendo? Quais são os motivos, né, que levam essas indústrias a se espalharem no território, deixarem de se concentrar em determinadas áreas e agora se espalhar territorialmente? Quais são as consequências disso, né? O que leva a isso e quais são as consequências também disso, boas e ruins. Na página 45 nós vamos ver a indústria globalizada, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Então vamos à aula de hoje, né, pessoal? O objetivo da aula de hoje é entender as causas dessa desconcentração da atividade industrial, como eu já citei para vocês. O conteúdo é desconcentração industrial, as páginas eu já havia dito também, né? No final, aquelas nossas duas questões tradicionais, beleza? Desconcentração industrial. O que é isso, pessoal? A desconcentração industrial, pessoal, ela é consequência desse termo aí que pode soar meio estranho, meio esquisito para alguns de vocês, que é a deseconomia de escala. O que seria essa deseconomia de escala, pessoal? É quando uma empresa ela resolve sair de um determinado território, dada as condições que se estabelecem naquele território, que se tornam desfavoráveis para aquela atividade, para aquela empresa, para aquela indústria, que é exatamente o que a gente vai estudar agora. Esses fatores que acabam expulsando as indústrias, as empresas de determinados locais para se instalarem em outros que elas julgam, consideram ser mais vantajoso, dar mais retorno, trazer mais lucro. Vamos observar quais são esses pontos, quais são esses aspectos que são analisados e que resultam nessa deseconomia. Vamos lá. Ocorre quando uma aglomeração deixa de ser favorável às localizações empresariais. Eu acabei de dizer, né, gente? Ocorre alguns fatores, né? Quer dizer, as cidades elas crescem tanto que elas resultam em algumas consequências para a atividade industrial.
resulta na guerra fiscal, e isso acaba levando à guerra fiscal, porque esses outros espaços, essas outras cidades, esses outros territórios acabam entrando em um conflito ali chamado de guerra fiscal, que a gente vai entender melhor na sequência, né? Porque cada um vai querer receber essa indústria, essa empresa no seu território, a fim de trazer trabalho, emprego e desenvolvimento para aqueles espaços, né? Então, que eu acabei de dizer, guerra fiscal, competição entre estados ou municípios para atrair novos investimentos, tá bom? E essa competição se dá de várias formas, eu vou detalhar daqui a pouco mais alguns deles. Mas voltando para a deseconomia, deixa eu apontar aí os pontos que são ponderados, são analisados pela atividade industrial, em que eles veem como desvantagem para eles permanecer naquela cidade, naquele território. Primeiro ponto aí, imposto elevado. Então a cidade cresce tanto, aquela região ela cresce tanto, que o prefeito, o governador, os governantes em geral, não tem mais essa de estar lutando para manter aquela indústria ali, porque existem tantas atividades industriais, tantos postos de trabalho e emprego para a sua população, que não anda aquela de estar choramingando para a empresa ficar ali, para a empresa assim. Então ele vai cobrar um imposto normalzinho, como é para ser. Então, para a empresa, ela considera como um imposto elevado, né? Um custo muito grande para elas, e se comparado a outros territórios, a outros espaços. Ok? Então, outro fator, falta de segurança, né? Esses espaços vão crescendo tanto, né? Cidades, pense aí Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então entra a questão da segurança pública, né? Que vai sendo prejudicada. Mais fatores, terrenos caros. Claro, né, gente? Quanto mais denso o povoamento de um determinado território, quanto mais vai se desenvolvendo determinada área, os valores vão se elevando juntamente, aluguel de espaços, compra de terrenos e etc. E tudo isso vai entrando nos custos da empresa e eles vão analisando, né? Congestionamentos, né? O trânsito nessas cidades não é a mesma coisa que uma cidade média, como eu vou sempre estar utilizando Sobral, né, gente? Porque é um exemplo bem prático, próximo da gente, que ocorreu esse fenômeno de desconcentração industrial, de saída da Grendene lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vem se instalar numa cidade média no interior do estado do Ceará. E analisando todos esses fatores, eles ponderaram como mais vantajoso se instalar nessa cidade média cearense, né? Ok? Outros fatores, poluição, né? Poluição do ar, poluição visual, poluição sonora, poluição de toda a ordem, dos recursos hídricos, né? Ok? Elevado custo de vida. O custo de vida numa cidade grande, vocês sabem, né, gente? O preço dos alimentos, o preço, sei lá, os custos para viver, para se estabelecer, aluguéis e transporte, etc. Colocando tudo na ponta do lápis, quer dizer, qual é o custo de se morar, de se viver em São Paulo, né, numa capital, numa grande cidade como São Paulo, e quais são os custos para se viver numa cidade como Sobral. Não são os mesmos, né, gente? Os custos não são os mesmos. E aí eles acabam colocando isso também na ponta do papel e resultando nessa deseconomia de escala, ok? Continuando na guerra fiscal, né? O que acontece? Esses municípios como Sobral, não somente Sobral, Juazeiro, outras cidades em outros estados, né, não ocorre só no Ceará, eles oferecem incentivos para essas empresas que se instalarem em seus territórios. Quais são os incentivos? Terrenos baratos ou até doados pelo poder público. Então a vantagem que eles oferecem é essa: se você se instalar com a gente na nossa cidade, nós vamos doar o terreno, nós vamos fazer isso. Então eles vão oferecendo vantagens. O que mais? Isenção de imposto ocorre muitas das vezes.
né? O que eles lá nas cidades grandes acham que o imposto está muito caro, está muito elevado, essas cidades menores, né, cidades médias, elas vão apresentar essa vantagem para esses industriais. Continuando na desconcentração industrial, embora permaneçam concentradas em São Paulo, as indústrias progressivamente se espalham por outros estados do Brasil, destacando. Aí nós vamos destacar alguns espaços, alguns territórios, alguns estados, algumas cidades em que essas indústrias estão migrando, vamos dizer assim, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na região sudeste, Bahia, Ceará e Pernambuco no nordeste, cidade de Manaus na Amazônia e estados do sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No mapa ao lado pode-se observar as áreas de maior concentração industrial no Brasil. Perceba, né, gente, aqui nesse mapa, há essas manchinhas com essa cor roxo, né? Você percebe onde tem mais atividade industrial, mas perceba que outras áreas do território também vão começar a aparecer essas manchinhas de atividade industrial. Assim como você pode contrapor, né, comparar com áreas onde temos pouca atividade industrial, temos pouca ocorrência de atividade industrial. Inclusive, pessoal, eu quero abrir aqui um parêntese nessa aula e aproveitar para fazer uma apresentação assim, panorâmica. Eu vou tirar uma aula para tratar disso de forma mais pormenorizada, de forma mais detalhada, que são as regiões do Brasil. Eu vendo aqui o mapa do Brasil e eu lembrei que em uma de nossas questões na nossa prova diagnóstica, avaliação diagnóstica de humanas, incluindo geografia e todas as outras disciplinas de humanas, as questões que tratava de identificar as regiões do Brasil pelo mapa, eu observei que muita gente teve dificuldade. Eu vou apresentar aqui por alto, a gente vai tirar uma aula para apresentar mais detalhado isso, revisar esse conteúdo que pelo jeito alguns ainda apresentam dificuldade. Só por alto aqui, gente, ó. Essa região aqui, ó, onde eu estou circulando aqui, ó. Região norte do Brasil, tá bom? Região norte. Aqui no meio nós temos a região centro-oeste do Brasil. Aqui nesse cantinho nós temos a região nordeste, onde o Ceará está, né? No cantinho aqui nós temos a região nordeste. Aqui nesse outro ladinho aqui nós temos a região centro-oeste, tá bom? E depois aqui embaixo, nessa pontinha, nós temos a região sul do Brasil. Então alguns coleguinhas ainda estão tendo dificuldade para estar identificando espacialmente essas regiões do nosso país. Mas nós vamos se deter mais à frente numa aula especificamente para recordar esse conteúdo ou aprender para quem nunca viu, de repente, né? Nunca tenha visto, tá bom? Então, continuando, pessoal, nós vamos agora então para a indústria globalizada, né? Essa indústria, como é que essa indústria, essa desconcentração industrial, ela ocorre a nível global, em escala global. Porque essa desconcentração ela não ocorre só no Brasil, gente. Não é uma realidade apenas do nosso país. Ela é uma realidade onde tem a atividade industrial, onde houver um empresário querendo cada vez mais lucro, querendo cada vez mais acúmulo de riqueza, de capital, ele sempre vai fazer essas ponderações, que seja no Brasil, Estados Unidos ou China, em qualquer lugar do mundo, se vai ponderar esse tipo de coisa e se vai analisar essas possibilidades de você estar migrando para outros territórios. Quando a coisa aperta de um lado, aumenta os custos produtivos, aumenta o valor da mão de obra, aumenta alguma coisa, os impostos, aí eles vão procurar locais se aproveitando dessa globalização, da comunicação, né, do desenvolvimento da comunicação, da telefonia, dos meios de transporte. Todo esse processo de globalização no mundo tem possibilitado que a atividade industrial ela se espalhe pelo mundo, não se restrinja mais a determinados espaços ou territórios.
Aí o que acontece? Nós temos aí a produção do iPhone 5, eu vou olhar aqui na tela no meu, pessoal, porque eu vejo aqui quando eu estou transmitindo para vocês e ficou muito pequena a letra aí. Então a produção do iPhone 5 ela se dá dessa forma, pessoal. Ó. Nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele produz apenas o chip de áudio, o chip de touchscreen, o chip de radiofrequência e o chip 4G, né? Porque era um iPhone 5, a tecnologia da vez lá na época era isso, tá bom? Na França e na Itália, esses dois países europeus, eles produzem uma peça apenas que é o giroscópio, ou produziam, né? Que o iPhone 5 já faz um tempinho que está fora de linha, né, gente? E na Ásia, nós temos aqui a Coreia do Sul e nós temos o Japão e ainda temos lá embaixo também, né, Singapura. Vamos ver, na Coreia do Sul e no Japão, quer dizer, juntos, eles produzem o processador, o chip de memória flash, a tela retina, a bateria, a câmera principal, né? E em Singapura se produz também o chip 4G. Além dos Estados Unidos, Singapura também produz esse chip, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, por que se espalha tanto? Às vezes a pessoa até pensa assim, por que essas indústrias, né? Você pensando de forma muito mesquinha, muito, sei lá, muito simplificada, e acha, por que não desenvolve tudo no mesmo espaço, no mesmo local, numa mesma fábrica, gastar para transportar, não sei o quê. Quer dizer, mas os custos que eles têm para transporte, por exemplo, e de repente estar juntando tudo isso, todas essas peças em um aparelho só, em uma fábrica lá da China, quer dizer, levando todas essas peças, digamos que lá para a fábrica na China, juntar tudo isso, montar tudo isso e depois espalhar no mundo, em escala global novamente, sai mais lucrativo do que ter uma fábrica simplesmente produzindo tudo isso dentro dos Estados Unidos, né? Quer dizer, dentro dos Estados Unidos, os custos que eles vão ter com impostos, com custo de mão de obra, pagar 4x de salário para um trabalhador nos Estados Unidos e pagar 1x lá na China, quer dizer, pelo trabalhador com a mesma qualificação, com a mesma capacidade produtiva. Então, quer dizer, o que eu tiro do trabalhador, o que eu lucro com a mão de obra, vai cobrir questão de transporte, vai cobrir um bocado de coisa. Então é vantajoso para essas empresas, para essas multinacionais se espalharem dessa forma e se aproveitarem dessa condição que a globalização lhes possibilita, ok? Indústria e espaço geográfico, agora finalizando esse capítulo, né, gente, nós vamos fazer aqui algumas ponderações de todo o capítulo, né, não somente dessa questão da desconcentração da atividade industrial. Novamente, a imagenzinha ficou pequena para mim, eu vou ter que acompanhar aqui no meu celular. Veja aí esse primeiro tópico, a ação humana sobre a natureza para garantir a sobrevivência dos indivíduos é uma característica encontrada nas mais diversas sociedades. Então, essa necessidade de agir sobre a natureza, de transformar a natureza em seu benefício para sobreviver, é uma característica de qualquer sociedade, de qualquer cultura. Agora, cada uma vai se apropriar diferente, cada uma vai transformar essa sociedade, essa natureza em seu benefício de forma diferente. Claro, né? Nem todos vão ser igual. A diferença está no quanto uma sociedade modifica essa natureza. A sociedade industrial, a partir da Revolução Industrial, ali na Inglaterra, século XVIII, passa a transformar a natureza de forma profunda. Muitas das vezes não mais pautada pela necessidade, a necessidade pela necessidade, mas muitas das vezes é criada necessidades para aumentar um consumo de algo que nem é tão necessário. Cria-se necessidades, cria-se a moda, cria-se um sistema para manter o capital circulando, o acúmulo de riqueza dessas grandes empresas, né? Então, criou-se um novo sistema de se apropriar da natureza, né? A produção em larga escala.
dois lados da industrialização e modernização. Nós vamos ver aspectos positivos e aspectos negativos da atividade industrial como um todo. Positivo e negativo. Vamos lá, o primeiro ponto destacado como aspecto relevante, positivo, é a elevação da expectativa de vida, pessoal. A atividade industrial, ela possibilitou desenvolvimento nas cidades, ela possibilitou estruturação dessas cidades para possibilitar qualidade de educação, qualidade de vida, qualidade em diversos aspectos. Ela trouxe problemas, mas também trouxe melhorias, por exemplo, aí na expectativa de vida. Enquanto na década de 40, 50 se vivia ali, tinha uma expectativa de vida em um determinado país X de 50, 60 anos, com a atividade industrial, com a urbanização, desenvolvimento das cidades, etc., essa questão possibilitou que a globalização também, claro, possibilitou que agora a expectativa de vida ao nascer dessas pessoas dessa mesma cidade, que antes tinha essa expectativa de 50, 60 anos, agora chega a 70, 80 anos, entendeu? O Brasil, por exemplo, a gente está aí em torno de 73, 75, por essa faixa aí. Ainda nos aspectos positivos, aumento do bem-estar das famílias, né? A questão dos salários, a questão do desenvolvimento, além desses aspectos que eu falei, né? A qualidade de vida que aumentou a expectativa de vida da população. Ok? Vamos aos aspectos também negativos, pessoal. Destruição da natureza original, não é novidade, né, para vocês, não preciso explicar. Enorme poluição do ar e das águas, acúmulo de lixo e engarrafamentos no trânsito, né, gente? Tudo isso como consequência dessa atividade industrial. Então veja que a indústria, o quanto ela impacta no espaço geográfico, o quanto ela impacta nas relações sociais. Okay? Veja aí, pessoal, como é que fica o espaço geográfico, onde se concentra a maior população, onde se concentra maior atividade industrial, onde se concentra mais urbanização, porque são coisas que andam casadas, interligadas. A indústria, ela atrai população, que aumenta as cidades, que gera essa urbanização, que gera esse desenvolvimento, por exemplo, da questão da iluminação, né? O planeta visto à noite. Então, cidades mais desenvolvidas serão cidades mais iluminadas, ou seja, você vai ter essa configuração, como você vê aqui, né? Brasil, as cidades mais populosas são as regiões aqui litorâneas, né? São as regiões mais desenvolvidas, em destaque aqui São Paulo e Rio de Janeiro, na região sudeste. Veja aqui como é que é a iluminação nos Estados Unidos, principalmente na região nordeste dos Estados Unidos, né? Como é que é a Europa, né, gente? Como é que, né, você faz essa comparação aqui com a África, comparação aqui no Brasil com a região norte, né, Amazônia e tal, vazio. Então você vai fazendo essas comparações, o quanto a atividade industrial ela transforma os espaços. Assim, pegando só esse aspecto da iluminação, já dá para ter uma noção, né, dessas transformações da atividade industrial. Aí veja aqui o Japão, né, a região da Ásia, aqui China, Índia, né, aqui Austrália, ok? Então, aqui no caso da África, né, apenas aqui a parte sul da África, África do Sul, mais especificamente, Nigéria também, conseguem mostrar aí algum desenvolvimento, né, por esse aspecto que é a iluminação, né, o mundo visto à noite, né, o planeta todo aí visto à noite de cima. Aqui é dispositivos conectados à internet. Esse levantamento aqui, né, foi feito, esse mapa aqui foi feito em 2012, né, consequências também da industrialização. A industrialização, ela possibilita várias transformações, né? Eu apresentei a questão da iluminação, mas veja que como a internet casa, né, como uma coisa se encaixa com a outra. Os mesmos locais onde há maior iluminação são os mesmos locais onde ocorre também maior conexão. Tem mais acesso a celulares, mais acesso à internet, mais acesso às tecnologias. Uma coisa vai, né, são os pontos luminosos que o Milton Santos
trabalha nas suas obras, né, gente? Vamos, ó, de novo, Estados Unidos, a América Central, aqui o Brasil, ó, é onde fica as cidades mais conectadas, né, ó, região litorânea, a Europa aqui como é que fica, a África como é que fica, né, gente? Quase toda, né, ali anulada, mas ali no sul, na África do Sul especificamente, com mais, né, ocorrência, China, Índia, Japão, né? Aí você vai vendo como é que se apresenta, né, essa alteração pela atividade. Terminamos aqui mais uma aula, vou estar postando daqui a pouco então o formulário para vocês no grupo, que já está também no Google Sala de Aula, e qualquer dúvida é só chamar no meu privado. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.